Meu amigo, minha amiga, uma das dores mais profundas da vida espiritual é orar e não ouvir resposta imediata. Você dobra os joelhos, você clama, você chora em silêncio e tudo parece quieto demais. Mas deixe-me te revelar algo que poucos entendem. O silêncio de Deus nunca é ausência, é trabalho invisível. A Bíblia nos mostra repetidas vezes que Deus age nos bastidores enquanto o ser humano acha que nada está acontecendo. Quando você ora e não vê mudança externa, Deus está operando em áreas que seus olhos não alcançam. Talvez hoje o milagre ainda não chegou, a porta ainda não se abriu, o dinheiro ainda não apareceu. Mas isso não significa que Deus parou. Significa que Ele está preparando algo maior do que você pediu. Declare comigo em silêncio agora: Senhor, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo cansado, eu permaneço. Receba isso. Enquanto você ora em lágrimas, Deus trabalha em propósito. Enquanto você espera, Ele organiza caminhos. Enquanto você pensa que nada muda, o céu está se movendo ao seu favor. Uma das maiores lutas do coração humano é lidar com o tempo. Nós olhamos o relógio, o calendário muda, as contas vencem, as oportunidades parecem escapar. E a pergunta nasce dentro de nós: Deus, por que está demorando tanto? Mas hoje eu preciso te dizer com amor e verdade espiritual: Deus não trabalha sob a pressão do relógio humano. Ele trabalha segundo um tempo perfeito, exato, preciso. Aquilo que para você parece atraso, para Deus é preparação. Ele não chega antes para não nos ferir, e nunca chega depois para não nos frustrar. Quantas vezes, se Deus tivesse respondido no momento em que pedimos, o resultado teria sido dor, perda ou mais confusão? Deus vê o que você não vê. Ele conhece pessoas, cenários, detalhes e consequências que ainda estão ocultos aos seus olhos. Talvez hoje você esteja dizendo: eu não aguento mais esperar. Meu coração está cansado. Minha fé está fraca. Seja sincero com Deus. Ele não rejeita um coração cansado, mas permita que essa verdade te sustente. O tempo de Deus protege você. Declare comigo agora, mesmo que em voz baixa: eu renuncio à ansiedade. Eu rejeito a pressa. Eu aceito o tempo perfeito do Senhor. Quando Deus agir, e Ele vai agir, não será tarde. Será no exato momento em que tudo fará sentido. Confie. O céu não perdeu o controle. O seu milagre não está atrasado. Ele está sendo preparado. Existe um tipo de cansaço que não é físico. É o cansaço da alma. É quando você acorda, cumpre suas obrigações, sorri para as pessoas, mas por dentro sente um peso constante, um desânimo silencioso, uma fé que ainda existe, mas está ferida. Talvez você diga: eu ainda creio em Deus, mas já não tenho forças como antes. E deixe-me te dizer algo com muita verdade. Deus não exige uma fé perfeita. Ele honra uma fé que permanece mesmo cansada. A Bíblia nos ensina que a fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente. Não é a intensidade da sua fé que move Deus, é a sinceridade do seu coração. Quando você continua orando, mesmo sem vontade. Quando você continua confiando, mesmo com medo. Quando você continua esperando, mesmo sem respostas. Isso é fé madura. Isso é fé verdadeira. Agora, faça um gesto simples. Coloque a mão sobre o peito. Respire fundo e declare comigo: Senhor, eu estou cansado, mas não estou desistindo. Minha fé pode estar fraca, mas ainda está viva. Receba isso no seu espírito. Deus vê o seu esforço invisível. Ele vê cada lágrima escondida. Ele vê cada oração sussurrada no silêncio da noite. Você não está fraco. Você está em processo. E Deus está te sustentando mesmo quando você não percebe. Existe um momento espiritual extremamente delicado, o instante antes do milagre. É exatamente aí que muitos desistem. Não porque deixaram de crer em Deus, mas porque o cansaço falou mais alto que a esperança.
A Bíblia nos mostra que muitas vezes o agir de Deus acontece logo após o limite humano. Quando já não há forças, quando a lógica acabou, quando os recursos se esgotaram, é aí que Deus entra em cena para que fique claro. Foi Ele. Mas o inimigo conhece esse princípio. Por isso ele sussurra: para de orar. Não adianta mais. Desiste. E aqui está a revelação que você precisa guardar hoje. Desistir agora é interromper algo que já está em movimento no mundo espiritual. Declare comigo, mesmo que com lágrimas nos olhos: eu não vou parar. Eu não vou recuar. Eu não vou desistir na véspera do meu milagre. Talvez você esteja mais perto da resposta do que imagina. Talvez a provisão esteja a um passo. Talvez a mudança esteja a uma oração de distância. Há algo que você precisa compreender hoje, e isso pode mudar a forma como você enxerga a sua espera. Os maiores milagres de Deus começam em lugares que você não vê. Enquanto seus olhos estão focados no que falta, Deus está trabalhando no que ainda não apareceu. O mundo espiritual não funciona como o mundo natural. Antes de uma porta se abrir aqui, ela precisa ser alinhada lá. Antes da provisão chegar às suas mãos, ela passa por processos invisíveis. Antes da resposta se manifestar, ela é autorizada no céu. Talvez você pense: nada está mudando. Tudo continua igual. Mas escute com atenção. O invisível está em movimento. Deus pode estar mudando o coração de alguém que vai te ajudar, desviando você de um caminho que traria prejuízo, preparando algo maior do que aquilo que você pediu, protegendo você de um erro que custaria caro. Agora feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo e declare comigo: mesmo sem ver eu confio, mesmo sem sinais eu creio. Deus está trabalhando por mim. Receba essa paz no seu interior. O céu não está parado. O silêncio não é abandono. É preparação profunda. Não limite o agir de Deus ao que seus olhos conseguem alcançar. O milagre já começou. Ele só ainda não se tornou visível. A ansiedade é uma das maiores ladras da fé. Ela não chega gritando. Ela chega em silêncio, ocupando os pensamentos, roubando o descanso, apertando o peito, tirando o sono e fazendo o futuro parecer ameaçador demais. Talvez você esteja vivendo assim. O corpo até para, mas a mente não. Você deita, fecha os olhos e os pensamentos começam a correr. Contas, responsabilidades, decisões, incertezas. A pergunta não dita é sempre a mesma: e se não der certo? A ansiedade tenta te convencer de que você está sozinho, de que tudo depende apenas de você, do seu esforço, da sua força. Mas isso é uma mentira sutil. Quando você carrega tudo sozinho, você se distancia da confiança em Deus. A palavra nos ensina que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Não é um convite poético, é uma instrução espiritual. Ansiedade não se combate com força humana, mas com entrega consciente. Agora pare por um instante. Respire fundo. Mais uma vez. Sinta o ar entrando e saindo. Declare comigo com calma: eu entrego a Deus aquilo que eu não posso controlar. Eu renuncio ao medo do amanhã. Eu recebo a paz que guarda o meu coração. Quando você ora dessa forma, algo muda dentro de você. O problema pode continuar ali, mas o peso não fica mais em você. Deus começa a ocupar o espaço que a ansiedade dominava. Confiança não é ausência de problemas. Confiança é escolher descansar, mesmo quando ainda há incertezas. E hoje, Deus te chama a descansar nele. Muitas pessoas se aproximam da oração acreditando que ela existe apenas para convencer Deus a agir. Mas existe uma verdade mais profunda e libertadora. A oração não muda Deus, ela muda você. Deus já é bom. Deus já é fiel. Deus já é provedor. Quando você ora, não está informando algo que Ele não sabe. Você está permitindo que o seu coração seja alinhado com a vontade, o tempo e os caminhos dele. A oração ajusta a sua visão, acalma a alma e fortalece o espírito para suportar o processo. Quantas vezes você já começou uma oração cheio de medo e terminou mais leve?
O problema continuava ali, mas algo dentro de você mudou. Isso não é ilusão emocional. Isso é transformação espiritual. A oração tira o foco do desespero e coloca o foco na confiança. Ela ensina o coração a esperar sem se destruir por dentro. Ela cria espaço para que Deus trabalhe não só ao redor, mas dentro de você. Agora feche os olhos por um instante. Coloque suas mãos abertas como quem entrega algo. Declare comigo: Senhor, eu não quero apenas respostas, eu quero transformação. Molda o meu coração enquanto eu espero. Quando você permite que Deus te transforme no processo, você se torna capaz de sustentar o milagre quando ele chegar. Porque nem toda bênção é pequena. Algumas exigem maturidade espiritual. A oração te prepara. A oração te fortalece. A oração te posiciona. E aquele que se deixa moldar por Deus nunca sai da oração da mesma forma que entrou. Poucas coisas são tão difíceis na caminhada espiritual quanto orar e não ouvir nada em troca. Você clama, espera um sinal, uma palavra clara, uma direção, e tudo parece silencioso. Esse silêncio muitas vezes machuca mais do que uma resposta negativa. Mas hoje eu preciso te conduzir a uma verdade madura da fé. O silêncio de Deus também é uma resposta. Deus não se cala por indiferença. Ele se cala por sabedoria. Existem momentos em que, se Deus falasse, nós agiríamos com pressa. Tomaríamos decisões antes da hora. Entraríamos em caminhos que ainda não estão prontos. O silêncio de Deus é muitas vezes uma forma de proteção. Enquanto você pede respostas externas, Deus pode estar construindo firmeza interna. Enquanto você quer uma solução imediata, Deus está formando paciência, discernimento e maturidade espiritual. E isso dói, porque exige confiança sem garantias visíveis. Talvez hoje você esteja dizendo: Deus não me responde. Mas a verdade pode ser: Deus está te ensinando a confiar sem depender de sinais. Quando Deus voltar a falar, e Ele vai, você estará mais forte, mais sensível e mais preparado para obedecer. Porque quem permanece fiel no silêncio, reconhece a voz de Deus com clareza quando ela finalmente ecoa. Existe um princípio espiritual que quase ninguém ensina, mas que faz toda a diferença na caminhada da fé. Deus começa o milagre por dentro antes de manifestá-lo por fora. Muitas vezes nós pedimos mudança de cenário, mas Deus começa mudando o coração. Pedimos provisão, e Ele trabalha primeiro a confiança. Pedimos portas abertas, e Ele trata antes a nossa identidade, para que não entremos inseguros onde Ele quer nos colocar. Se o exterior mudasse sem que o interior fosse tratado, o milagre poderia se tornar peso. Por isso, Deus cuida da mente, das emoções e das crenças antes de alterar as circunstâncias. Talvez você esteja sentindo algo diferente ultimamente. Mais sensibilidade, mais reflexão, mais confronto interno. Não é fraqueza. É Deus trabalhando dentro de você. Ele está removendo medos antigos, curando feridas que você nem sabia que ainda doíam, quebrando padrões de escassez que foram criados ao longo dos anos. Agora coloque a mão no coração. Respire fundo. Declare comigo: Senhor, começa em mim. Cura o que ninguém vê. Prepara-me para aquilo que está por vir. Quando o interior se alinha, o exterior acompanha. Quando o coração muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os caminhos se transformam. Não despreze esse processo interno. Ele é sinal de que o milagre já está em andamento. Deus não está apenas resolvendo problemas. Ele está formando alguém mais forte, mais consciente e mais preparado para viver a promessa sem medo. Deus é um Deus que não esquece promessas. Aquilo que Ele falou um dia não perdeu validade com o tempo, nem foi cancelado pelo atraso, nem anulado pelas dificuldades. O que acontece muitas vezes é que nós nos esquecemos, ou deixamos de confiar. Existem promessas que foram feitas quando você tinha mais força, mais esperança, mais alegria. Promessas que nasceram em momentos de fé viva, mas que hoje parecem distantes por causa das lutas, das perdas e das frustrações. Ainda assim, Deus não apagou nenhuma delas.
A Bíblia nos mostra que as promessas de Deus são ativadas pela confiança contínua. Não é apenas crer quando tudo vai bem, mas permanecer crendo quando tudo parece contradizer aquilo que Deus falou. Confiança não acelera Deus, mas alinha você ao cumprimento. Quando você confia, você se posiciona espiritualmente para receber. Quando você confia, você para de bloquear o agir de Deus com medo e incredulidade. As promessas antigas ainda estão de pé. E a confiança de hoje pode ser exatamente o que faltava para ativá-las. Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece dizer não. Não deu certo. Não foi aprovado. Não abriu. Não respondeu. Não aconteceu. E cada não recebido vai pesando no coração, criando a sensação de limite, de fim de linha, de portas definitivamente fechadas. Humanamente falando, parece não haver mais alternativas. Mas espiritualmente falando, é exatamente aí que precisamos lembrar de algo essencial. Deus sempre tem a última palavra. As negativas humanas não anulam o sim de Deus. Portas fechadas não significam abandono, muitas vezes significam direção. Deus fecha caminhos não para nos frustrar, mas para nos poupar de dores que ainda não conseguimos enxergar. Quantas vezes você insistiu em algo que parecia certo, mas que depois percebeu que teria sido um grande erro? Deus vê o todo. Ele enxerga o que vem depois do sim que você tanto deseja. Por isso, quando Ele permite um não, é porque está protegendo o propósito. Talvez hoje você esteja cercado de negativas, no trabalho, nas finanças, nos projetos, nos relacionamentos. E o coração pergunta: até quando? Até quando for necessário para que o caminho certo se revele? Declare comigo: mesmo ouvindo não, eu confio. Deus ainda está escrevendo minha história. A última palavra vem do céu. Nenhuma situação é definitiva quando Deus está no controle. O que parece encerramento pode ser apenas um redirecionamento. O que parece perda pode ser livramento. Espere no Senhor, porque quando Deus fala, nenhuma porta permanece fechada. E quando Ele age, nenhum não humano é capaz de impedir. Um dos maiores desafios da fé não é orar, nem esperar, nem acreditar. É entregar o controle, porque controlar dá uma falsa sensação de segurança. Planejar tudo, prever tudo, tentar resolver tudo com as próprias mãos parece nos proteger do medo. Mas na verdade, muitas vezes isso só aumenta o peso. Entregar o controle não é desistir da vida, nem se tornar passivo. É reconhecer com humildade espiritual que existem limites humanos e que Deus enxerga além deles. É parar de lutar contra aquilo que você já entregou em oração. Talvez você esteja cansado não porque ora pouco, mas porque ora e continua tentando controlar o resultado. Ora, mas continua preso ao "e se der errado?" Ora, mas não descansa. Isso desgasta a alma. Hoje, Deus te convida a um gesto simples, mas profundo: soltar. Agora, se puder, abra as mãos. Fisicamente mesmo, sinta esse gesto. E declare comigo: Senhor, eu solto o controle. Eu entrego o que não posso resolver. Eu confio que Tu estás cuidando. Quando você entrega o controle, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força. A culpa diminui. O coração encontra espaço para a paz. E espiritualmente você permite que Deus atue sem resistência. Deus não trabalha bem com corações rígidos. Ele age onde há entrega, onde há rendição, onde há confiança verdadeira. Entregar o controle é dizer: eu fiz o que pude. Agora confio no que Deus pode. Aquilo que você declara repetidamente molda a forma como você pensa, decide e espera. Quando a boca fala apenas medo, escassez e derrota, o coração se alinha com essa realidade. Mas quando a boca declara confiança, mesmo em meio à luta, o espírito se fortalece. Deus não nos chama a negar a realidade, mas a não concordar com ela acima da promessa. Existe uma diferença entre reconhecer a dificuldade e se submeter a ela como se fosse definitiva. Talvez você tenha passado muito tempo dizendo: não vai dar certo. Eu não consigo. Isso nunca muda. Hoje, com amor, Deus te convida a mudar a linguagem.
não para impressionar pessoas, mas para alinhar sua alma com a fé. Agora respire fundo e declare comigo, em voz baixa ou no coração: eu creio mesmo sem ver. Eu confio, mesmo com medo. Deus está agindo a meu favor. Quando você declara a palavra, você fortalece a fé. Quando você declara esperança, você enfraquece o medo. Quando você declara confiança, você se posiciona espiritualmente. As palavras não substituem a ação de Deus, mas preparam o terreno para ela. Deus nos criou com a capacidade de imaginar, sonhar e projetar o futuro. A visualização, quando alinhada à fé, não é fantasia, é esperança ativa. É enxergar com os olhos do coração aquilo que ainda não se manifestou, mas que já foi entregue em oração. Talvez sua realidade financeira hoje esteja apertada. As contas chegam antes do dinheiro. O orçamento não fecha. O medo de faltar visita seus pensamentos com frequência. Emocionalmente, isso vai drenando a energia, roubando a paz, criando um estado constante de alerta. Mas hoje, Deus te convida a fazer algo diferente. Visualizar o agir dele. Agora feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo, lentamente. Imagine-se respirando com mais leveza. Imagine-se pagando suas contas com tranquilidade. Imagine-se dormindo sem o peso da preocupação. Imagine-se agradecendo a Deus por provisão, equilíbrio e paz. Isso não é negar a realidade. É escolher não ser prisioneiro dela. Declare comigo: eu recebo a provisão de Deus. Eu recebo equilíbrio financeiro. Eu recebo paz para minha mente e meu coração. Quando você visualiza com fé, sua mente começa a sair do modo de sobrevivência e entra no modo de confiança. Isso muda suas decisões, suas reações e sua postura diante da vida. Deus honra um coração que espera com esperança e age com responsabilidade. A fé te ajuda a enxergar possibilidades onde antes só havia medo. Visualize não como quem exige, mas como quem confia. Porque aquele que confia aprende a descansar, mesmo antes do milagre se manifestar. Se existe algo que a fé verdadeira exige, é perseverança. Não aquela perseverança barulhenta, cheia de discursos, mas a perseverança silenciosa de quem continua confiando, mesmo quando não há aplausos, sinais ou garantias. Muitos começam a caminhada com fé, mas poucos permanecem até o fim do processo. E não porque Deus falhou, mas porque o caminho da espera revela o que está no coração. Perseverar não é fingir força. É continuar mesmo sentindo fragilidade. Talvez você já tenha pensado: eu já esperei demais. Eu já orei demais. Eu não tenho mais energia. Mas escute com atenção espiritual. Você não chegou até aqui por acaso. Se Deus te sustentou até agora, é porque o fim ainda não chegou. O milagre que Deus preparou para você não é superficial. Ele envolve restauração, provisão, amadurecimento e paz duradoura. E milagres profundos exigem processos profundos. Agora coloque a mão no coração. Respire fundo. Declare comigo: eu vou até o fim. Eu não vou desistir. O que Deus começou, Ele vai completar. Perseverar é confiar quando ninguém está vendo. É continuar orando quando não há respostas imediatas. É permanecer fiel mesmo quando o coração está cansado. E Deus honra isso. Ele honra quem permanece. Ele honra quem confia até o fim. O milagre que Ele preparou não vai chegar atrasado. Vai chegar no momento certo, com propósito e plenitude. Que Deus te abençoe e que a paz habite em você, hoje e sempre.